Ora, bom dia a todos. Para já, deixem-me expressar a minha alegria e a minha honra de vos apresentar a Senhora Secretária de Estado da Defesa Nacional, Professora Doutora Ana Isabel Xavier. A sua presença entre nós é um verdadeiro privilégio, não só pelo cargo que ocupa, mas sobretudo pela generosidade de poder aparecer aqui para conversar com os nossos alunos, ou seja, vocês, sobre o tema atual e desafiante, os desafios da segurança e da defesa em 2025. Ora, como já sabem, nós vivemos tempos bastante marcados pelas incertezas. A instabilidade geopolítica, as novas ameaças digitais, as mudanças climáticas e as transformações tecnológicas colocam-nos a todos perante perguntas difíceis e decisões urgentes. Mas é precisamente nestes tempos que mais precisamos de compreender o mundo, de escutar quem pensa sobre ele e de preparar as novas gerações, ou seja, vocês, para nele intervir. É isso que esta conversa propõe. Um momento de partilha, de escuta e de reflexão. Um convite a pensar no papel da defesa nacional, não como algo distante, mas como parte do nosso presente e do nosso futuro comum, onde cada jovem tem também um lugar e uma voz. A Senhora Secretária de Estado traz-nos hoje uma perspectiva única que ajudará certamente a lançar luz sobre estas questões e inspirar-nos a continuar a questionar, a participar e a construir. Digo já à Senhora Secretária de Estado muito obrigado por aceitar o convite e é com muito gosto que lhe passo agora a palavra. Ana Isabel Xavier. Bom dia a todos, bom dia a todas. Não ouço um bom dia, não? Bom dia! Bem, eu queria começar por vos dizer que eu estou muito feliz por estar aqui. É a primeira vez que venho à vossa escola. Estava a comentar isso com uma das vossas professoras, que não conhecia a vossa escola, nem o trabalho incrível que vocês fazem aqui, e por isso queria desde já dar-vos os parabéns pelo modo como vocês tratam a vossa escola e como são extraordinários alunos em diferentes áreas. E por isso queria muito agradecer por me terem dado a oportunidade de vir aqui hoje e de falar um bocadinho convosco sobre a segurança e defesa, ou os desafios da segurança e defesa em 2025. O objetivo é, sobretudo, conversar convosco e, portanto, ouvir-vos, responder a todas as perguntas que tenham, que eu espero que sejam muitas, mas antes de vos passar a palavra a vocês, que são, de facto, as pessoas mais importantes desta manhã, queria só transmitir-vos 2 ou 3 ideias para, eventualmente, começarmos a conversa. A primeira ideia, que aliás o Nelson já referiu, e agradeço muito ao Nelson na apresentação, é que de facto vivemos num mundo cada vez mais imprevisível, incerto, cada vez mais com desafios até muito difíceis de caracterizar. Nós durante muitos anos, e vocês também já estudaram História aqui na escola, durante muitos anos olhámos para os conflitos e para as questões de segurança e defesa numa lógica sobretudo do Estado. O Estado, a segurança do Estado, a integridade territorial do Estado, mas a verdade é que com o final da Guerra Fria nós começámos a olhar para a segurança e defesa de outra forma. Não é só a questão da segurança do Estado que interessa, mas é também a segurança e defesa de outros atores. Organizações internacionais, organizações não governamentais, as próprias pessoas passam a ser atores e sujeitos da segurança e da defesa. Pensem hoje em dia em todas as eventuais ameaças, mas também desafios que temos no nosso sistema internacional que comprovam exatamente isso. As questões das alterações climáticas, a desinformação, os extremismos, a questão também, por exemplo, do terrorismo transnacional, são tudo questões que não estão limitadas ao conceito de Estado, nem ao conceito de território. Mas a verdade é que, se há a lição que o 24 de fevereiro de 2022 na Ucrânia nos trouxe, é que não podemos olhar só para o Estado, mas também não podemos deixar de olhar para o Estado. Porquê? Porque o atual conflito na Ucrânia mostra que a integridade e a soberania territorial do Estado é a garantia de segurança e defesa de um povo, neste caso o povo ucraniano.
E, portanto, sim, nós vivemos num mundo com desafios muito diferentes do que provavelmente a geração dos vossos pais, ainda mais dos vossos avós, viveu. E perante esses desafios, nós precisamos de políticas públicas que sejam o mais adequadas, o mais eficientes, mas que também tenham uma visão abrangente deste sistema internacional, de modo a podermos olhar para o mundo como oportunidades, como desafios e não apenas como ameaças. Esta é a primeira questão que eu queria falar convosco, não é? Que mundo é este? Que no fundo é o mundo em que vocês, jovens, se estão a posicionar e a viver. A segunda questão que eu gostaria de partilhar convosco, também de forma muito breve, é que porventura nunca fez tanto sentido, exatamente por este mundo em que vivemos, em que muitos consideram que se passou do transnacional para o transacional, desde logo com a atual administração de Donald Trump, que volta a colocar na agenda as questões das guerras económicas e dos conflitos entre Estados, também por questões comerciais. A verdade é que neste sistema internacional nunca fez tanto sentido falar de segurança e defesa. E nunca fez tanto sentido que aqueles que têm uma missão pública, no sentido de estarem como governantes na área da segurança e defesa, nunca fez de facto tanto sentido também para nós perceber como é que podemos lidar com este mundo e que ferramentas, que instrumentos é que nós podemos desenvolver para assegurarmos a defesa, antes de mais a defesa nacional e a defesa de todos aqueles que habitam no nosso território, mas que também estão fora do nosso território e que importa também salvaguardar. E é aí que entram as Forças Armadas. E eu gostava de vos perguntar, quem é que já ouviu falar das Forças Armadas? Quantos ramos existem em Portugal dos ramos das Forças Armadas? Quem é que me consegue ajudar? Quem é que me consegue ajudar? Alguém que ponha o dedo no ar e que me ajude a responder. Quantos ramos existem em Portugal das Forças Armadas? Começo eu a fazer as perguntas que não são difíceis. Aqui à frente, há muita especulação aqui à frente. Um número. Como é que te chamas? André. André. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que é o Exército, ou seja, terrestre, neste caso, a Marinha e a Força Aérea. Então isso significa que quantos ramos das Forças Armadas temos em Portugal? 3, mas acho que depois há outros ramos que saem daqui dos 3 principais. Bom, na verdade, André, muito obrigada pela tua resposta. A tua resposta está certíssima. São 3 ramos, os ramos das Forças Armadas. Sim, o André merece um aplauso. Obrigada, André. São 3 os ramos das Forças Armadas: a Marinha, ou Armada, o Exército e a Força Aérea. Depois, eu acho que o André o que quis dizer, se calhar foram 2 coisas, é que dentro destes ramos, se calhar há especialidades, não é? Por exemplo, quando nós pensamos nos fuzileiros ou nas operações especiais, mas eles não são ramos das Forças Armadas, são especialidades que se podem tirar das Forças Armadas. E também, se calhar, o André quis antecipar aqui uma questão que é muito importante, é que há uma organização internacional que se chama NATO. Quem é que já ouviu falar da NATO? Há braços no ar que ouviram falar da NATO? A NATO fez 76 anos, na sexta-feira passada, obrigada, já muitos ouviram falar da NATO. A NATO, em 2016, veio dizer algo que é muito importante hoje, é que quando olhamos para a segurança e defesa do ponto de vista internacional, não nos podemos limitar aos 3 ramos tradicionais das Forças Armadas de que o André falou. Ou seja, a NATO, desde 2016, que subscreve o entendimento que as ameaças ao espaço atlântico que ocorram em terra, no mar, no ar, no ciberespaço, no espaço e na estratosfera são passíveis de verem acionados o artigo 5º, que é o artigo da NATO que prevê que uma ameaça ou uma agressão a um aliado significa uma agressão a todos os aliados e, por isso, todos os aliados devem estar em solidariedade para com esse aliado que foi
ameaçado ou agredido em primeiro lugar. E, portanto, André, eu agradeço muito por teres tido esta iniciativa, porque, no fundo, deste uma oportunidade de dizer que nós temos 3 ramos das Forças Armadas, mas cada vez mais nós olhamos para as questões do ciberespaço e as questões do espaço como partes fundamentais da atuação dos nossos 3 ramos das Forças Armadas. Então, e já agora, deixem-me perguntar-vos uma coisa. Algum de vocês aqui já pensou em ir para as Forças Armadas quando terminarem aqui a escola do 12º ano? Alguém que entretanto se levante, porque eu admito que com as luzes não consigo ver totalmente, que se levante ou que ponha o dedo no ar. Alguém já pensou em ir para as Forças Armadas quando acabarem o 12º ano? Vasco? É um Vasco? Não é o Vasco? Alguém que venha aqui ter comigo ao palco, pode ser? Não é o Vasco, afinal o Vasco não quer ir para as Forças Armadas quando acabar o ensino secundário. Há alguém que queira vir aqui falar comigo um bocadinho? Está aqui. Quem é que quer vir aqui explicar? Temos aqui voluntários. Os vossos colegas são muito corajosos. Muito obrigada. Quem é que nós temos aqui? Como é que vocês se chamam? Se calhar já está ligado. O Tiago e o Diogo. Alguma vez pensaram em ir para as Forças Armadas quando acabarem aqui os estudos? Diogo, não é? O que é que pensou? Eu estudei música a minha vida toda e tive música e ir para as bandas militares. É isso. Isso é maravilhoso, muito bem. Muito bem. E tem um ramo muito bem. Bem, como sabem, há bandas nos 3 ramos das Forças Armadas. Não sei se sabia. Há algum ramo que o atraia mais, por alguma razão? Força Aérea, Exército ou Marinha? A Marinha. A Marinha. Porquê? Come-se bem. Come-se bem. Eu também não sei se sincero. Ouviu dizer que se come bem na Marinha? Come-se bem também. Já comi. Já comeu? Onde é que já comeu na Marinha? Foi numa messe? Muito bem. E correu bem essa refeição e, portanto, ficou logo atraído para a Marinha por causa dessa refeição. Muito bem. Eu vou partilhar isto com o Sr. Almirante, chefe-de-Estado da Armada. E agora o André. Não, o Tiago, desculpa. O André era aqui, o André. Tiago. E então, no caso do Tiago? Eu gostava de ser piloto na Força Aérea. Piloto aviador. Muito bem. E isso é algo que para si é o seu objetivo de vida e vai fazer de tudo para que isso aconteça? Já há bastante tempo que tenho esta ideia em mente. Muito bem, muito bem. Eu acho que os vossos colegas merecem um grande aplauso. Desejo as maiores felicidades. Eu espero ver muito rapidamente um piloto aviador e um membro da Armada Portuguesa que também está na banda da Armada muito brevemente. Quer dizer mais alguma coisa? Use o microfone, é para ouvirmos. Pronto, pois a diferença entre a Marinha e muitas vezes a GNR também tem, a PSP, etc. A melhor coisa que a Marinha tem em relação com as outras bandas é a mesma questão dos quadros. Vamos diretamente para os quadros caso queiramos seguir música, enquanto a Força Aérea e também o Exército tem contato nos postos mais próximos. Muito bem, está muito bem informado. Muito bem. Os vossos colegas merecem uma salva de palmas e obrigada por terem vindo aqui em cima também. Era isso mesmo que eu também vos queria passar como mensagem final, antes de vos passar a palavra, é que as Forças Armadas são mesmo uma oportunidade de ganharem mundo, e é um mundo de oportunidades de formação e de carreira que muitos de vocês, por vezes, desconhecem. A verdade é que, se vocês forem todos, agora se calhar não, porque pode aqui, enfim, criar alguma entropia, mas se fossem todos à internet e colocassem lá recrutamento militar, iriam ter um site, que é o recrutamentomilitar.good.gov.pt, onde poderiam encontrar todas as oportunidades de carreira e de formação que podem ter nas Forças Armadas. E, sobretudo, para quem, no final do 12º ano, pensa
em ir para as Forças Armadas, perceberem que na Escola Naval, na Academia Militar ou na Academia da Força Aérea têm de facto uma série de cursos que podem fazer com muitas vantagens em relação ao mundo civil. Desde logo, não pagam propinas. Depois não pagam alojamento nem refeições. E não é só na Marinha que se come bem, também se come muito bem na Força Aérea e no Exército. Portanto, também podem ir para os outros ramos se pensarem nisso. E, para além disso, têm um apoio mensal exatamente por estarem afetos àquele mesmo ramo. E, por isso, não só fazem a vossa formação numa das academias, como também depois têm uma perspectiva de carreira que é, de facto, muito sólida e muito competitiva. Para além disso, percebermos também a importância dos ramos das Forças Armadas de estarem a olhar para a sociedade. Vocês encontram qualquer profissão que esteja no Catálogo Nacional de Qualificações, essa profissão existe nas Forças Armadas. E, portanto, na realidade, há um mundo de oportunidades que podem ter. E mesmo que queiram tirar a vossa licenciatura cá fora, numa universidade civil, depois de terminarem o curso, também podem ingressar nas Forças Armadas. Portanto, é esta a mensagem que eu vos queria deixar. Hoje, a segurança e defesa é uma área que está a ser cada vez mais falada e discutida por todos, e ainda bem, é importante que a sociedade civil esteja consciente da importância de se falar destes assuntos, mas o mais importante é que a defesa nacional passa mesmo por todos vocês, que aos 18 anos vão ser chamados para ir ao Dia da Defesa Nacional, que é um dos deveres que têm também como cidadãos portugueses, mas ao longo da vossa vida são muitas as oportunidades que podem ter para efetivamente sentirem a defesa nacional. E é por isso que nós, nos últimos meses, lançámos um roteiro, que é um roteiro de divulgação, educação e formação estratégica em segurança e defesa, com o principal objetivo de chegar aos jovens e de lhes dizer que pelo menos é importante conhecerem as Forças Armadas, o papel que desempenham sobretudo em momentos de paz, porque as Forças Armadas, ao contrário do que se pensa, não é para fazer a guerra, nem é para irem para a guerra, é para manterem a paz, fazerem a paz, salvaguardarem a paz. E pensem também no vosso dia-a-dia que a maior parte das missões que as Forças Armadas desempenham são missões, na verdade, de proteção civil e de apoio à sociedade. Por exemplo, quando nos Açores e na Madeira há transporte entre ilhas de doentes ou de órgãos vitais. Ora, tudo isso são missões que as Forças Armadas têm de apoio às populações, como foi durante a pandemia Covid-19, que vai muito para lá dessa ideia de que os militares só estão nos teatros de operações, tropas no terreno e só estão onde há conflito. Isso não é verdade e a prova disso é que as profissões que podem desempenhar as Forças Armadas vão muito para lá da dimensão operacional ou da dimensão militar que muitos pensam. Portanto, agradeço-vos mais uma vez a possibilidade de estar aqui. Agora quero ouvir as vossas perguntas, vou responder a todas, mas sobretudo não se esqueçam, o dia de hoje, esta manhã, não pode ficar por aqui, porque a defesa nacional passa mesmo por cada um e cada uma de vocês e por isso agora são vocês que têm que divulgar ao máximo esta mensagem de que a defesa nacional existe para nos salvaguardar, para nos proteger e que as Forças Armadas são um mundo de oportunidades para todos, 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 sem exceção. Obrigada e agora estou à vossa disposição. Olá, bom dia. Meu nome é Carolina. A minha questão é: será a paz realmente possível ou será apenas um intervalo entre guerras? Não sei se preferem várias perguntas ou uma a uma. É como preferir. Carolina, olha, a tua pergunta é muito interessante. Eu estudei Relações Internacionais como curso, como licenciatura e depois também ao longo do mestrado e doutoramento foi sempre essa a minha área. E eu aprendi exatamente, muitas vezes, a definir o conceito de paz e o conceito de guerra e muitas vezes a definir o conceito de paz positiva, que é muito mais do que a ausência de guerra. E há mesmo teorias das relações internacionais que dizem que
enfim, o sistema internacional é feito de ciclos de guerra e ciclos de paz e que muitas vezes o que nós temos é um intervalo entre guerras. E o que eu aprendi também é que depende muito da abordagem que nós temos em relação ao sistema internacional. Se temos uma visão mais realista, isso significa que sim, que o que nós vemos quando olhamos para o mundo é um caos, é a anarquia e por isso não há propriamente paz. Há intervalo entre guerras, porque a paz é simplesmente a ausência de guerra. Se quisermos ter uma abordagem mais construtivista da realidade, do sistema internacional, então a paz que nos interessa é uma paz positiva, que é a paz que, por exemplo, as nossas forças nacionais destacadas fazem, quando estão nos teatros de operações, e que tem um impacto real na vida das pessoas. A formação e treino que fazem aos militares dos outros países, ou a busca e salvamento, ou a vigilância aérea e marítima que fazem em casos, por exemplo, de pirataria ou até de criminalidade. E por isso, essa é a paz que interessa, é a paz que tem um impacto real na vida das populações. E nessa ótica, a paz não só é possível, como é desejável. Aquilo que nós fazemos todos os dias no Ministério da Defesa é criarmos condições para a paz, evitando sempre a guerra. Obrigada, Carolina, pela tua pergunta. Olá, boa tarde. Peço que estão aqui. Sou Afonso. Afonso. Então, a minha pergunta é: qual é o papel da NATO na construção de uma sociedade duradoura? Obrigada, Afonso. Sim, merece palmas. Ora bem, como eu disse há pouco, a NATO, na passada sexta-feira, fez 76 anos de existência. E, portanto, a NATO, quando é criada no final da Segunda Guerra Mundial, tem desde logo como grande objetivo criar de facto, uma concepção do sistema internacional em que as democracias ocidentais, liberais, que comungavam da mesma ótica, da mesma realidade do sistema internacional, se pudessem convergir num projeto de defesa coletiva. E a verdade é que ao longo da segunda metade do século XX, a NATO desempenhou muito bem esse papel, o papel de organização de defesa coletiva, inclusivamente até de contraponto a outra organização que existia, mais do lado oriental, do lado soviético, que era o Pacto de Varsóvia. E, portanto, sim, a NATO sempre nasceu com o objetivo de defesa coletiva. É claro que alguns dirão, a organização que tem o objetivo claro da paz duradoura e sustentável são as Nações Unidas. Porque as Nações Unidas têm, inclusive, órgãos que decidem, de acordo com a Carta das Nações Unidas, como manter e salvaguardar uma paz duradoura e sustentável. Agora, o trabalho que a NATO faz nessa lógica de defesa coletiva tem também exatamente como objetivo a paz duradoura e sustentável. Quando a NATO destaca os seus militares para operações praticamente em todo o mundo, mas sobretudo nesta zona da Europa, enfim, há alguns também África, Ásia, mas sobretudo Europa, e no fundo transporta também estes ideais das democracias liberais ocidentais como as conhecemos, é com o objetivo de criar, mais uma vez, um impacto nas sociedades de uma paz duradoura e sustentável, a tal paz positiva, que tem que ser construída e, portanto, defesa coletiva significa proteger os aliados, mas significa, sobretudo, manter o espaço atlântico, o espaço transatlântico, seguro, pacífico, ou seja, o próprio espaço é pacífico, mas, para além disso, aquilo que rodeia a NATO, o espaço que rodeia a NATO, é por isso que a NATO tem uma série de acordos até com países em todo o mundo, nomeadamente no Pacífico. O objetivo é salvaguardar essa paz sustentável para todo o mundo que se enquadra nessa lógica de paz duradoura e sustentável. Já agora, só recordar muito rapidamente, não é por acaso que a Finlândia e a Suécia aderem à NATO há poucos meses, no seguimento da invasão ilegal e injustificada da Federação Russa à Ucrânia em fevereiro de 2022, porque consideram que a NATO era a garantia
dessa paz duradoura e sustentável. E é isso também que países como a Ucrânia procuram na NATO, porque o artigo 5º, aquele que eu falei há bocadinho da proteção dos aliados, ajuda a manter essa paz duradoura e sustentável, porque todos os aliados comungam desse ideal comum, que é a paz através da cooperação e do multilateralismo. Obrigada pela tua pergunta. Mais perguntas? Olá, aqui sou o Gonçalo Monteiro. Onde é que está o Gonçalo? É Gonçalo? Onde é que está o Gonçalo? Está ali? É que eu peço desculpa, tenho muitas luzes. Obrigada. É que as luzes estão todas para cima de mim e eu não consigo ver muito bem. Agora sim, Gonçalo, desculpa. Já que estamos a falar na NATO, que deveres ou obrigações tem Portugal caso entre em guerra? Quem é que entra em guerra? Portugal? A Europa. A Europa. Obrigada, Gonçalo. Obrigada. Bom, na realidade, Portugal, enquanto um dos 32 aliados da NATO, aliás, Portugal não é um aliado da NATO qualquer. Portugal é membro fundador da NATO. Portanto, não é um aliado qualquer. Mas Portugal, à semelhança dos outros 31 aliados da NATO, tem exatamente os mesmos deveres, que é o dever de solidariedade, de cooperação, ou seja, quando existe, é isso que o artigo 5º diz, quando existe uma ameaça, uma agressão a um dos Estados, então os outros Estados devem cumprir com a solidariedade em relação a esse Estado. Embora, na realidade, a única vez que o artigo 5º foi ativado na NATO foi a seguir ao 11 de setembro, pelos Estados Unidos, não é? E a verdade é que, na altura, nem todos os aliados estiveram no mesmo nível de empenhamento que os Estados Unidos ou que outros Estados estiveram a apoiar os Estados Unidos. Portanto, obviamente que na NATO há também a capacidade de cada Estado envolver-se na medida das suas possibilidades e das suas capacidades. Agora, o mais importante é que quando um país como Portugal participa na NATO, é um país que tem que estar preparado para participar nas missões e operações, e são muitas, como missões, por exemplo, a leste, de dissuasão da Federação Russa no leste europeu, ou missões de combate à pirataria na Somália. Portanto, há muitos tipos diferentes de missão, mas os nossos militares portugueses também têm que estar preparados para entrarem em missões e operações da NATO, até por uma questão de interoperabilidade, que é assim um palavrão que no fundo significa que as Forças Armadas destes 32 países devem com muita regularidade fazer exercícios conjuntos, operações conjuntas, para poderem estar sempre em prontidão para a eventualidade de o espaço transatlântico ser ameaçado. Agora, Gonçalo, o mais importante da existência da NATO é que nunca se entra em guerra. É para isso que as organizações internacionais servem. Obrigada pela tua pergunta. Olá, eu sou a Carolina. A Carolina que está aqui. Muito bem. Obrigada. E a minha pergunta é se, na sua opinião, devemos tornar o serviço militar obrigatório e isto é na defesa do nosso país. Obrigada, Carolina. É sempre uma pergunta que eu estou a aguardar. Fazem os jovens têm muito interesse. Sim, a Carolina merece palmas. Podem continuar a ter palmas à Carolina. Eu não sei, alguém aqui, enfim, acho que ninguém era nascido em 2004. Pois não, aqui ninguém era nascido em 2004. Eventualmente os professores já, mas os jovens não é? Então, em 2004, ainda vocês não eram nascidos, decidiu-se terminar com o serviço militar obrigatório. Até então, todos os jovens, sobretudo os masculinos, os jovens masculinos que faziam 18 anos, tinham que ir, no fundo, apresentar-se para prestar algumas provas e dessas provas perceber quem é que poderia avançar, quem é que tinha aptidão para avançar para o serviço militar obrigatório. A partir de 2002, 2003, há um debate muito grande, sobretudo impulsionado pelas juventudes político-partidárias, de que não faria sentido, com o final da Guerra Fria, com o desanuviamento das relações entre o leste e o ocidente, países como Portugal terem o serviço militar obrigatório. E, na verdade, em toda a Europa houve um
um certo abandono dessa ideia do serviço militar obrigatório. As Forças Armadas estavam relativamente bem equipadas e capacitadas com os meios necessários para as ameaças de então. E em 2004, então, substituiu-se aquilo que era o dever do serviço militar obrigatório pelo outro dever que vocês vão cumprir, entretanto, que é o Dia da Defesa Nacional. A pergunta que a Carolina faz é se faz sentido voltarmos a ter o serviço militar obrigatório. Eu acho que essa é uma das perguntas muito interessantes para se fazerem agora na campanha eleitoral que vai começar e que todos os partidos políticos respondam de alguma maneira qual é a perspectiva de cada um deles sobre o serviço militar obrigatório. O que eu posso dizer é que no último ano o entendimento do atual governo tem sido de que mais importante do que tornar qualquer instrumento obrigatório é importante tornar as Forças Armadas atrativas. E nós só conseguimos tornar as Forças Armadas atrativas se nós aumentarmos os salários, os subsídios, os suplementos, se nós criarmos melhores condições para a reinserção na vida civil quando terminarem os contratos. E, portanto, é isso que faz com que as pessoas queiram ir para as Forças Armadas. E é nisso que nós trabalhámos este último ano e gostaríamos de continuar a trabalhar. É tornar as Forças Armadas atrativas para que o serviço e a missão pelo país não seja obrigatório, mas seja algo que cada um de nós e cada um de vós diz: eu quero servir, eu quero estar nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas são a melhor opção que eu tenho para a minha formação e para a minha carreira. E de forma voluntária. Isso é que é o mais importante quando estamos a falar com jovens, é os jovens sentirem-se voluntariamente atraídos por uma realidade que de facto é um mundo de oportunidades de formação e de carreira. Obrigada, Carolina, pela tua pergunta. Mais perguntas difíceis como a da Carolina? São 3 perguntas. Conseguimos ouvir-vos? O microfone não funciona? Se não vêm aqui para o palco e falam também neste microfone, não há problema nenhum. Está a funcionar? Eu falei. E podem dizer o vosso nome também, por favor. Bom dia, eu sou o Rafael. Não percebi o nome, peço desculpa. Rafael. Com a atual pressão dos Estados Unidos na América para subir a percentagem do PIB na despesa nacional para 4%, quais são as medidas que Portugal tem de adotar para responder a esse aumento e considera que Portugal necessita desse aumento para reforçar as Forças Armadas? Obrigada, Rafael. Vocês têm que enviar estas perguntas para os jornalistas que a partir de hoje vão começar a fazer os debates com os candidatos a líderes, candidatos a primeiro-ministro. Estas perguntas são muito, muito interessantes e acho que seria bom ouvir todos os candidatos a primeiro-ministro sobre estas perguntas. Para além do Rafael, há mais alguma pergunta agora? Não? Vou já responder? É? Muito bem. Rafael, muito obrigada pela tua pergunta. Aquilo que a administração Donald Trump vem dizer é que era importante que o investimento em defesa a nível dos países da NATO chegasse aos 5%, o que é até um bocadinho irónico no sentido em que os Estados Unidos não chegam aos 5%. Na verdade, os Estados Unidos chegam perto dos 4%, mas o único Estado que neste momento já consegue ultrapassar os 4% é a Polónia. Portanto, 5% é claramente um número que está a ser inflacionado do ponto de vista negocial, para depois, agora em junho, que vai haver uma cimeira muito importante, que é a Cimeira da Haia, os aliados chegarem a um consenso que rondará os 3% aos 3,5%. Pronto, é isso que, no fundo, se está a discutir. Isto porquê? Porque em 2014, na Cimeira de Gales, os então aliados da NATO decidiram
que até 2024 todos deveriam chegar aos 2% do PIB em defesa. Esse foi o compromisso. Um compromisso que, na realidade, era um compromisso político, não era um compromisso vinculativo, obrigatório, no sentido em que, se não chegassem lá, como não chegou a maior parte agora em 2024, não seriam propriamente expulsos da NATO, nem nada disso, ninguém é expulso da NATO, mas, na verdade, havia um compromisso político para se chegar aos 2%. Ora, isto leva-me à outra questão, no fundo, que o Rafael coloca, que é a mais importante, que é como é que Portugal se pode situar neste debate. Para Portugal, mais do que contar o número, nós queremos é que o número conte. Ou seja, é verdade que Portugal ainda não chega aos 2%. E também é verdade que o nosso Ministro das Finanças, que é das pessoas mais importantes do Governo, não é? Porque é ele que, no fundo, nos diz o que é que podemos e o que é que não podemos fazer do ponto de vista orçamental, já veio dizer que há perspectivas de anteciparmos esse investimento dos 2% em defesa até para lá de 2029, ou para cá de 2029, porque é importante, obviamente, para Portugal se posicionar na linha da frente desse investimento, mas desde que sejam cumpridos dois requisitos, que são muito importantes para o nosso Ministro das Finanças e, no fundo, para todo o Governo, que é, por um lado, que isso não comprometa a coesão social. O que é que isso significa? Significa que nós não vamos deixar de investir em educação, ou em saúde, ou em habitação, para podermos investir em defesa. Não é assim que vai acontecer. Por outro lado, que esse investimento não comprometa as finanças públicas, ou seja, Portugal não pode entrar em déficit por causa do investimento em defesa. Então o Rafael pergunta bem, como é que nós vamos chegar lá? O nosso Ministro da Defesa, o nosso Primeiro-Ministro já veio desvendar um bocadinho de como é que vamos fazer isso. Nós vamos investir em defesa. E isto parece que não é muito claro o que eu estou a dizer, mas é claro se eu vos disser que, até agora, a defesa tem sido considerada, sobretudo, uma despesa. Ora, se nós não olharmos para a defesa como um investimento, mas como uma despesa, então nós nunca vamos conseguir descolar do PIB, não é? Da percentagem do PIB, e mais do que isso, nós não vamos conseguir cumprir estes dois requisitos que eu vos falei. Portanto, nós só podemos investir no sentido de tornar a economia de defesa sustentável. Ou seja, tudo aquilo que nós pensarmos tem que ter um retorno para a economia nacional. Se nós temos estaleiros em Viana do Castelo que têm capacidade de produzir os próprios navios, nós temos que os produzir em Viana do Castelo. Se nós temos capacidade de investigação e desenvolvimento, desde logo nas academias militares, para produzir conhecimento, por exemplo, de munições, de drones, então nós temos é que arranjar escala dessa investigação com as empresas portuguesas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós temos é que encontrar todos os meios para que as nossas empresas sejam competitivas e para que o investimento seja português, para que a produção seja portuguesa, para que o número, seja ele qual for, conte no sentido da defesa não ser uma despesa, mas ser um investimento de retorno com criação de postos de trabalho, novas empresas. Isso é o que verdadeiramente importa e é isso que as pessoas querem. É uma economia de defesa competitiva. Portanto, Portugal precisa disso. E Portugal precisa de equipar as Forças Armadas, sim, mas em Portugal e com recursos humanos, com mão de obra e com tecido industrial português. É por isso que a defesa só pode ser investimento e não pode ser despesa. Obrigada pela tua pergunta, Rafael. Há mais perguntas ali daquele lado? Tá. Só mais duas perguntas, está bem, que é para terminarmos, então será o João e penso que depois será a Mara. Boa tarde, sou o João e, como todos sabemos, a Zona Económica Exclusiva Portuguesa é uma das maiores do mundo. Como é que o Governo planeia proteger os interesses nacionais no Atlântico, especialmente face ao aumento da presença chinesa e russa em águas internacionais? Excelente pergunta, João. No fundo, o João já disse tudo. Nós temos uma zona económica exclusiva das maiores do mundo e com grande capacidade e potencial de crescimento e temos um apetite e uma interferência cada vez maior
de outros atores que não estão no espaço atlântico, exatamente da nossa área exclusiva. Mais do que isso, nós temos a segunda maior área do mundo em termos de cabos submarinos, infraestruturas de cabos submarinos que são tão importantes, por exemplo, para a fibra óptica, para termos, entre outras coisas, a internet e a eletricidade em geral. Portanto, sim, nós temos um espaço que tem que ser protegido e salvaguardado, porque é um espaço vulnerável a ameaças e a ataques externos, sobretudo quando vivemos uma era em que, exatamente, os países que o João falou e que são conhecidos, Federação Russa e República Popular da China em particular, utilizam a disrupção das infraestruturas críticas como uma nova arma de guerra, e, portanto, com uma nova capacidade de conflitualidade. E, portanto, Portugal já se está a capacitar e, desse ponto de vista, as nossas Forças Armadas, nomeadamente a Marinha Portuguesa, está permanentemente a monitorizar, desde logo, a nossa zona económica exclusiva, com o apoio da Força Aérea, claro, e, para além disso, estão a ser criados novos equipamentos para podermos ter uma maior abrangência, exatamente de monitorização, de vigilância e depois, claro, as nossas Forças Armadas sempre em prontidão para podermos identificar essas ameaças e rapidamente destacá-las para fora da zona económica exclusiva e, portanto, para águas internacionais ou para espaço aéreo internacional. E, portanto, esse trabalho é uma prioridade para o nosso Governo, exatamente por aquilo que representa, por um lado, em termos de oportunidade para Portugal ser, de facto, os maiores atores, players geopolíticos nesta matéria, por outro, um ator que pode ter aqui uma vulnerabilidade, que só para não ser vulnerabilidade tem que ser rapidamente salvaguardada e protegida, e é para isso que também as nossas Forças Armadas estão a trabalhar todos os dias. Obrigada, João, pela tua pergunta. E por último, acho que temos a pergunta da Lara. E onde é que está a Lara? Está ali atrás. Obrigada, Lara. É Mara. Mara, peço desculpa. Mara. Então, eu sou a Mara do 11º e no âmbito da minha História A, gostava de saber como é que o conceito de segurança nacional se tem adaptado às ameaças não convencionais, como cibersegurança e terrorismo. Muito bem, Mara do 11º B, obrigada pela tua pergunta. Mara, não Lara, peço desculpa. É uma pergunta muito interessante, porque desde logo significa perceber o que é que se entende por segurança nacional, não é? E, portanto, a partir do momento em que temos uma série de novas ameaças, que nós hoje em dia chamamos muito de ameaças híbridas, que colocam em convergência, quer aquilo que é o convencional e não convencional. Portanto, o que é o convencional? As ameaças clássicas terrestres, marítimas e aéreas, mas também o não convencional, como a disrupção de cabos submarinos, a desinformação, o terrorismo de que a Mara falava, e, portanto, combinar, no fundo, uma resposta a ameaças que hoje em dia são simultaneamente convencionais e não convencionais, não é fácil. Então, como é que isso se faz? É preparar as nossas Forças Armadas para esse tipo de cenários. E como é que preparamos as Forças Armadas para esse tipo de cenários? É prepará-las com o máximo de tecnologia que consiga também responder a essas ameaças, sobretudo não convencionais, de uma forma que também não é convencional. Ou seja, nós agora já não podemos privilegiar apenas tropas no terreno. Nós temos também que ter uma capacidade, uma prontidão de superioridade aérea, marítima e terrestre, mas também no que diz respeito à utilização cada vez mais de drones ou de outras tecnologias que permitem minimizar as baixas humanas nos teatros de operações e maximizar a capacidade de identificação da ameaça e de destruição da ameaça. E aí é que entra a investigação e entra a tecnologia. Já agora, para cruzar a pergunta da Mara com outras perguntas que foram feitas. Quando se olha para os números da percentagem do investimento em defesa, e é por isso que eu disse que mais importante do que contar o número é fazer com que o número conte, não é por acaso que a NATO e a União Europeia dizem que
uma percentagem muito significativa desse investimento deve ser feita em investigação e desenvolvimento de tecnologia. Exatamente porque temos que ter Forças Armadas capazes de responder a diferentes tipos de ameaças e em diferentes teatros de operações. Portanto, precisamos de carros de combate, mas também precisamos de drones. Precisamos de munições, mas também precisamos de impressoras 3D para ter maior capacidade de produzir munições com um alcance muito maior e muito diferente. E, portanto, nós só podemos hoje em dia ter essa capacidade de prontidão investindo cada vez mais numas Forças Armadas do futuro, que são umas Forças Armadas altamente tecnológicas. Isso já acontece na Força Aérea, que está cada vez mais a olhar também para o espaço, na Marinha, que está cada vez mais a olhar para a tecnologia e para os drones, e para o Exército, que tem desde logo um conceito de soldado do futuro, que é altamente tecnológico. Portanto, há bocadinho, quando eu vos dizia que as Forças Armadas são cada vez mais atrativas, também o são pela tecnologia que está cada vez mais a ser investigada e, sobretudo, empregue nas Forças Armadas. Obrigada, Mara, pela tua pergunta. Ora bem, em nome da direção do Colégio, quero agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado, Ana Xavier, dar-lhes parabéns pela clareza da sua exposição, da sua comunicação. Não sei se teve essa experiência, mas acho que dava uma excelente professora. É o que eu sou na vida real. É professora mesmo. Ok. Pronto, o nosso papel enquanto escola é trazer estes assuntos para o debate, para criar opinião, clareza da opinião. Vocês terem, não é só ouvirem falar, interessarem-se, tornarem-se cidadãos mais conscientes. Esse é o objetivo principal e eu acho que tenho um grande orgulho nos meus alunos também. Uma salva de palmas para eles que foram exemplares. Agradecer à equipa, nomeadamente à professora Sandra Coelho, que foi a principal mentora, depois também ali à Sofia, que ajudou também na organização deste evento, e a todas as pessoas que têm sempre muita coisa para dar, mas é sempre difícil de dispensarem o seu tempo, mas foi muito importante. Por último, dar aqui uma lembrança nossa. Uma canção de palmas que está sempre a secretário de Estado. Muito obrigada a todas e a todos, e as perguntas foram extraordinárias, mas não se esqueçam daquilo que eu vos disse. A Defesa Nacional passa por vocês e o primeiro passo é exatamente aquilo que foi dito agora. Sejam cidadãos conscientes, críticos, informados, rejeitem a desinformação, rejeitem os extremismos e os populismos e, sobretudo, informem-se para serem cidadãos do mundo cada vez mais ativos, conscientes e agarrarem o mundo, como de certeza a geração desta escola vai muito brevemente fazer. Muito obrigada, foi um gosto muito grande.